Pronto. Quem faz a prece? Essa do cabelo bonito. Angelita, do cabelo bonito. Angelita. Eu ia fazer para agradecer os elogios, né? Acho que é meu dia. Isso mesmo. Então, vamos lá, vamos fechar os nossos olhos, pedir a permissão dos nossos irmãos do plano espiritual para que venham ter conosco, nos auxiliando a cada vez mais a buscar esses ensinamentos de Jesus. São 2 ensinamentos, 2 livros hoje, através dos nossos irmãos, André Luiz e Allan Kardec, que tanto vem nos colocar, e agradecer também ao João, que se predispõe sempre a nos auxiliar, nos colocando com os seus esclarecimentos. Pedir aos nossos anjos guardiães que venham ter conosco, nos iluminando cada vez mais, como sempre tem feito, trabalhadores incansáveis, nos auxiliando e nos orientando. Obrigada, meus irmãos. E obrigada a todos aqui, encarnados e desencarnados, que se preparam para ouvir e se embebedar das palavras de Jesus, dos teus ensinamentos, que nós possamos absorver tudo o que será colocado hoje e que um pouquinho de cada dia nós mudemos os nossos modos de pensar e de agir e coloquemos em prática da nossa maneira, mas que nos esforcemos e que as nossas más tendências venham urgentemente sair de nós e só fique o amor, a compreensão, o respeito e a paciência. Que Jesus venha ter conosco, que Jesus venha ser, durante todos os nossos dias, a nossa boca, os nossos olhos, que tenhamos olhos e boca e ouvidos de ouvir, assim como Jesus. Obrigada, Pai, esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, vamos lá então, gente. Na minha edição aqui, é a página 45, começa ai de mim, porém, né? Não, esse aí a gente terminou. Quem me esse fará já li. dormir ou morrer? É como se o término da confissão lhe trouxesse algum descanso. Aí, sim, verdade, aí. A gente só tem que comentar alguma coisinha desse parágrafo anterior, né? Sim. Mas a gente lembra o que está acontecendo nesse capítulo? O Druso, o chefe da Mansão Paz, constantemente sendo inquirido, consultado, né? Sendo consultado constantemente pelos subchefes, não digamos por centralização de atividades, né? É porque realmente é muito trabalho. E quando as coisas são difíceis, os subchefes vêm conversar com ele, né? Certo? Certo. No último caso, eles estavam sendo atacados por um exército invasor, que é uma cidadela ali perto, querendo expulsar a Mansão Paz daquela região, atirando milhares, né, de energias que, se os atingissem, eles poderiam morrer, se desintegrar, né? Naturalmente, pelo livro Os Mensageiros, eles iam se recuperar a partir do corpo mental, e os que não fossem desintegrados iriam se automutilar, né? Porque era uma energia que ia voltar os doentes a um pior estado psicológico, que eles iriam se mutilar. Beleza. Aí eles estavam lá no alto da torre. Aí o chamaram para atender o Antônio Olímpio, que é o caso atual, lembra? Sim. Chegou lá, ele está um dia na mansão completamente disforme,
parecendo um polvo, e ele está narrando por que ele está nesse estado, qual foi o crime que ele cometeu. Ele está tão, digamos assim, desfigurado que André Luiz supôs que ele tivesse sido recém-desencarnado por um atropelamento, né? Como assim, se uma carreta passou em cima dele, diversas rodas, e ele ficou com os braços e as pernas e a cabeça muito alongados. Aí falou, não, o contrário do que você pensa, o caso é de uma subjugação muito significativa desde antes, né, da desencarnação, durante a vida, ele está no processo de subjugação. E a fixação dele no erro, a fixação mental dele no erro, com um grau de sofrimento que ele comparou a um vulcão, ele, digamos assim, perdeu a possibilidade de governar a própria forma perispiritual. E depois, hipnotizadores, digamos assim, maléficos, transformaram ele nesse polvo, porque, digamos, a forma como ele matou os irmãos foi assemelhado à forma de caça de um polvo dentro da água, né? Então, ele foi transformado num polvo, que nos leva a inferir que esses hipnotizadores são inteligentes e transformam as pessoas conforme os seus erros, em lobo, numa coisa e outra coisa. Lembram? Bom, Druso desintegrou a energia que ele estava em volta, a gente supôs que essa energia tem alguma forma, e depois agiu na cabeça, lembram? Agiu na cabeça dele para que ele se comunicasse, falando do erro, do seu crime, porém que ele não estivesse acordado. Então, ele ia estar numa posição de quase acordado, e não num sono profundo também, um meio termo ali, para que ele pudesse narrar todo o seu drama. Se ele fosse trazido à consciência plena, ele ia entrar num estado de loucura, de pavor, e ele não ia narrar adequadamente aos enfermeiros e ao Druso tudo o que aconteceu com ele, de forma que ele pudesse ser adequadamente socorrido, certo? Lembram dessa interferência magnética para tirar de um grau de hipnotismo muito significativo, mas não traz a consciência plena. E ele, nessa condição, está narrando. Não é isso? Beleza? Beleza. E qual era a dúvida do parágrafo anterior? A dúvida do parágrafo anterior era o seguinte: ele ouve os brados das vítimas e elas também estão a gargalhar estranhamente. Ora, e a gente presume, pera lá, mas no momento da morte dos irmãos, que ele deu um veneno, calculou tudo, o momento que ele ia dar o veneno, o momento em que eles tinham que chegar já entorpecidos pelo veneno na parte mais funda do rio, né? Então ele fez todos os cálculos. Ora, mas os irmãos não estavam gargalhando naquele momento. Ora, então a pergunta é: quem estava gargalhando naquele momento de forma estranha? Naturalmente, ele tinha ali obsessores, né? Com ele, e esses obsessores, naquele momento, era que estavam gargalhando pelo erro ali praticado. Beleza. Então, vamos lá. Ó. Como se o término da confissão lhe trouxesse algum descanso. Então, vejam aí, né? A confissão para ele foi algo bom. Ele arrojou-se o doente à enorme apatia. Então, ele teve algum repouso, digamos assim, depois da confissão realizada. Druso enxugou-lhe o pranto, dirigiu-lhe as palavras de consolo e carinho e recomendou ao assistente recolhê-lo à enfermaria especializada. Então, ele vai precisar de um tratamento mais profundo, como está sendo esse aí, na própria memória dele, né? Em que o Druso tem condição de tirá-lo de uma posição de hipnotismo, podendo até trazê-lo à consciência plena, mas ele achou melhor não fazer isso. Ele ficou num estágio intermediário para poder narrar o episódio da vida dele, o erro grave da vida dele. Então, ele vai para uma enfermaria especializada.
E falou pensativo: já sabemos o necessário para estabelecer um ponto de partida na tarefa assistencial. Porque eu lembro que antes dele começar a falar, eles não sabiam quem era ele, quem era essa pessoa, qual é o nome dela, qual foi a história dela, em que cidade nasceu, não sabiam nada, né? É a própria pessoa que vai dizer quem ela é, qual foi o erro. Uma espécie de anamnese, né? Então, ó, já temos um ponto de partida na tarefa assistencial. Tornaremos ao caso em momento oportuno. E acrescentou o cismativo preocupado, depois de longa pausa, né? Que Jesus nos ampare. Ora, então, Druso, diretor da Mansão Paz, mais evoluído que André Luiz, capaz de interferir na memória das pessoas, né? Operar na mente, está algo preocupado. Ele pede o amparo de Jesus. Então, veja, não é uma tarefa simples, até onde ele quer chegar, né? Não nos foi possível, contudo, aditar, acrescentar observações. Por quê? Novamente, quantas vezes não aconteceu isso só nesse capítulo, hein? Quer dizer, retratando a quantia de trabalho, né? Porque um mensageiro vinha comunicar ao instrutor que uma caravana de recém-desencarnados estava prestes a chegar e acompanhamos-lo ao serviço que ele nomeou de tarefa de inspeção. Lembram quantas vezes ele não foi chamado a opinar algum problema da mansão? Enfermaria, precisando dar choque na enfermaria, lembram? Expedições com dificuldade do lado de fora, perto de precipícios das trevas, lembram? Aí o caso do Jonas, que ele tem que reencarnar por 7 anos, mas a mãe, agora no 3º mês de gravidez, está tentando fazer o 4º aborto. Enfim, e ainda falou que chegavam muitos, e André Luiz nem narrou quais eram os problemas que eles estavam trazendo. Nesse último caso, essa intervenção em Antônio Olímpio, que matou os irmãos, e agora está assemelhado a um povo, e agora eles vão ver uma caravana de recém-desencarnados. Beleza? Então vamos lá. Capítulo 4. Alguns recém-desencarnados. Bom, ele fala recém-desencarnados, mas pelo livro dos Espíritos a gente sabe que, digamos assim, não tem talvez uma semana, tem talvez alguns anos, talvez alguns sejam de uma semana, mas a gente sabe que o prazo para os espíritos é talvez mais longo. Quando fala recém-desencarnado, não foi ontem, né, para nós. Então vamos lá. Mas alguns podem ter sido ontem. Atingíramos largo recinto, construído à feição de um pátio interior de proporções corretas e amplas, né? Então chegou num pátio grandioso, um pátio bem grande, né? Era muito amplo. Tive a ideia de penetrar em um enorme átrio, quer dizer, no espaço de entrada, né? Uma central de acesso, algo semelhante a certas estações ferroviárias terrestres. Por quê? Nas acomodações marginais, caprichosamente dispostas, então era agradável o ambiente, né? Se encontravam dezenas de entidades em franca expectativa. Então, digamos assim, são amigos, são parentes desses desencarnados que vão chegar. Eles estão na margem de onde vai chegar uma espécie de trem, um conjunto de carruagens, né? A gente sabe que nessa região aí não tem trem, mas a ideia de André Luiz foi essa, né? Como se fosse uma estação ferroviária, com várias pessoas numa espécie de fila ali. A dizer a verdade, não vi sinais de alegria. Não vi sinais de alegria completa em rosto algum, né? Então, eles estão numa expectativa, mas não é aquela expectativa alegre que a gente vê aqui, né? Meu irmão vai chegar, minha irmã vai chegar, meu filho vai chegar, minha mãe vai chegar. Não. Uma expectativa com alguma alegria, mas não tanta assim,
Então, vamos lá. Os grupos variados, alguns deles em discreto entendimento, dividiam-se entre a preocupação e a tristeza. Então, vejam, né? Alguns não estão com alegria completa, pelo contrário, estão preocupados, estão entristecidos. De passagem, podíamos ouvir diálogos diferentes. Em círculo reduzido, registramos frases como estas. Então, ele vai, com pequenas frases, retratar ali o estado psicológico de todo aquele pessoal que está esperando esses desencarnados, recém-desencarnados, que vêm do lado de fora da mansão para ali, né? Acreditas possa ela agora devotar-se à mudança justa? Ora, então, vem uma mulher aí. E é o seguinte, faz tempo que alguns familiares ou amigos dela esperam uma mudança, mas não foi possível essa mudança em vida. E alguém está perguntando, você acha que agora ela vai se modificar? Dificilmente. Centralizou-se por muito tempo no descontrole da própria vida. A resposta é, não vai, né? Não vai mudar rapidamente. Foi muito tempo no descontrole que agora não vai conseguir se controlar rapidamente, né? É aquela parábola do trabalhador, né? Ah, não, agora você não está em condição de trabalhar. Se recupera primeiro, depois você vai trabalhar. Depois eu vou te mostrar os campos da vinha. Mas, por enquanto, você não está em condição de ganhar trabalho nenhum. Mais além, escutamos dos lábios de uma senhora que se dirigia a um rapaz de agoniado semblante. O rapaz está profundamente agoniado aí, né? Meu filho, guarde serenidade. Segundo informações do assistente Cláudio, seu pai não virá em condições de reconhecer-nos. Precisará de muito tempo para retornar a si. Então vejam aí, né? A mãe e o filho aguardando a vinda do pai que está do lado de fora da mansão. E o pai está preocupado. O filho está preocupado, porque naturalmente esse pai não foi um bom pai para ele. Aí a mãe, meu filho, fique tranquilo, porque ele não vai reconhecer a gente. Ele precisa de muito tempo para isso, né? Para voltar a si, para ter algum grau de consciência. Fique tranquilo. Em trânsito, não assinalava senão alguns retalhos de conversação como esses. Bom, então a gente já entendeu pelos retalhos de informação, né? Os parentes, amigos estão esperando outros que vão chegar no estado psicológico a tal ponto de não reconhecerem quem são eles, qual é aquele ambiente, o que é que eles estão fazendo ali, né? Então vamos lá. A certa altura, na praça em movimentação, Druso Generoso confiou-nos ao cuidado de Silas, mencionando obrigações urgentes que lhe absorveriam a atenção. Bom, então já vê aí o Druso não para de trabalhar, né? Ele ia recepcionar, né, esses recém-desencarnados que chegaram aí, né, com essa expedição, mas não vai dar. O Silas vai substituí-lo nessa tarefa e ele vai fazer uma outra atividade. Encontrar-nos-íamos no dia seguinte, informou. Bom, então tá, no dia seguinte a gente se encontra. Então, a promessa gentil obrigou-me a considerar o aspecto do tempo. Como ele falou, dia seguinte, o Druso, André Luiz, e que horas são agora? Já que é o dia seguinte, hoje é que dia, que horas são? Pela sombra reinante, não poderíamos saber se era dia, se era noite. Olha que coisa, hein? Então, nessa região, só é noite. Não tem dia. Por isso, o grande relógio ali existente, com largo mostrador, um relógio gigante, né? Relógio bem grandão, abrangendo as 24 horas,
funcionou aos meus olhos como bússola para o viajante, deixando-me perceber que estávamos em noite alta. Então, beleza. Então, o relógio dele não era como o nosso, né? O relógio de 12 horas, era um relógio de 24 horas. Era um relógio de 24 horas. Né? Então, tá, beleza. Nota do autor espiritual. Reportamo-nos a regiões encravadas no domínio do próprio globo terrestre, submetida às mesmas leis que lhe regulam o tempo. Bom, então, lá na Mansão Paz, o tempo contava mais ou menos como conta aqui na Terra, né? É região encravada dentro do globo. Beleza. Isso mostra pelo livro Céu e Inferno que, digamos assim, a ideia de que as regiões inferiores, as regiões infernais, as regiões umbralinas, o abismo, as trevas, eles não são dentro da Terra no sentido de que seja na parte material, né? Mas, pela densidade perispiritual dessas matérias, eles estão aí nessa mesma região, porém no plano espiritual. Né? Sons de campanas, quer dizer, sinos pequenos, sinetas, invisíveis, cortavam agora o ar e, assinalando-nos a curiosidade, Silas esclareceu que a caravana-comboio penetraria no recinto em alguns minutos. Então, chegou a caravana com os desencarnados do lado de fora, alguns, né, do lado de fora da mansão. Aproveitei os momentos, esses minutos, para indagações que julguei necessárias. Que espécie de criaturas aguardávamos ali? Aí lembra que no capítulo anterior eram criaturas como o Antônio Olímpio, completamente transformadas em polvo, eram criaturas completamente deformadas, como do capítulo 2, né? Parecendo com doenças de pele tão significativas que eram irreconhecíveis. Ou são criaturas como do capítulo 1, algumas bestializadas, algumas vinculadas a essas, digamos assim, a esses espíritos gênios diabólicos, e outros não, só nos vícios. Qual era a criatura que vai chegar? Vão chegar outros povos? Vão chegar recém-desencarnados em que condições? Em que condições desencarnaram? Como se organizaria a caravana-comboio, o serviço de auxílio? Como era essa caravana-comboio? Vinha diariamente à instituição atendendo ao horário certo? Então, eles trabalham diariamente com hora correta? O companheiro que se dispusera a assistir-nos informou que as entidades prestes a entrar integravam uma equipe de 19 pessoas. Então, vão chegar 19 pessoas, acompanhadas de 10 servidores da casa. Né? Então, tem um trabalhador. Basicamente, tem um trabalhador para cada duas pessoas atendidas, certo? Sim. Que lhes orientavam a excursão, tratando-se de recém-desencarnados em desequilíbrio mental. Então, lembra que o pessoal do lado de fora, o grave problema do lado de fora são realmente os transtornos psicológicos muito graves. Muito graves. Mas eles estão em completo desequilíbrio mental, beleza. Mas credores, porém, apesar do desequilíbrio mental, esses 19 que vão chegar, são credores, eles merecem imediata assistência, uma vez que não se acham em desesperação, nem se haviam comprometido de todo com as forças dominantes nas trevas. Então, olha só. Eles vão entrar? Podem entrar esses 19? Podem entrar. Por quê? Porque eles não estão tão desesperados assim a ponto de não receberem assistência. E, durante a vida,
eles não se comprometeram de todo, tiveram algum compromisso, algum grau de comprometimento significativo, porém não completamente. Né? Não tirou uma nota 0. Não tirou uma nota 0. Notificou ainda que a caravana se constituía de trabalhadores especializados. Então, não é qualquer um que vai aí nessa caravana, né? Precisa fazer alguns cursos antes. São trabalhadores especializados, sob a chefia de um atendente e que viajam com simplicidade, né? Sem carros de estilo. Lembra, no livro Nosso Lar tem algumas carroças, né? Para realizar um serviço assemelhado a esse, eles vão numa espécie de carroça. Mas no livro Os Mensageiros tem carro que voa, né? No livro Obreiros da Vida Eterna é uma casa inteira que é um avião. Aqui não. Volta para o livro Nosso Lar. Eles viajam com simplicidade, não tem equipamentos de, né, alta tecnologia. Os carros não são carros de estilo. Apenas conduzindo o material indispensável à locomoção no pesado ambiente das sombras, auxiliados por alguns cães inteligentes e prestimosos, e cães úteis. No Nosso Lar também se utilizava, né? Alguns cães, vinham pássaros voadores que comiam determinadas energias inferiores, determinadas larvas, não era? Uhum. E aqui falou dos cães novamente. Os cães eram úteis nessa região, nessa tarefa de resgatar uma caravana de simples pessoas do lado de fora da mansão. A mansão contava com 2 grupos dessa natureza. Então, tem lá 20 servidores especializados nessa tarefa de caravana-comboio, separados em 2 grupos de 10 pessoas. Em regra, a gente pode fazer essa inferência. Diariamente, um deles atingia aquele domicílio de reajuste, revezando-se no piedoso mistério, no piedoso trabalho socorrista. Então, como que funciona? A equipe descansa um dia, trabalha o outro. Descansa um dia, trabalha o outro, certo? Mas diariamente chega essa caravana comboio. Todo dia chega essa caravana comboio. Ora, então pensa bem. Tomara que eu tenha tirado a nota 1. Para ser socorrida por esses caravaneiros. Com certeza você vai tirar uma nota boa. Então, vamos lá. Então, o que acontece? Ora, se chegam, vamos fazer um cálculo aqui, se chegam 20 pessoas diariamente, vamos fazer uma inferência, talvez algum dia seja mais, outro dia seja menos, né? E que um ano tenha 350 dias, ora, está entrando todo dia na Mansão Paz 7.000 pessoas por ano aí. Certo? Caramba! Concordam? Faz o quanto aí? 20 vezes 350 vai dar 7.000 pessoas todo ano entrando na Mansão Paz. Mas era todo dia, não era, João? Então, a gente está fazendo todo dia, mas era 2 caravanas. Não, mas diariamente um dos grupos atinge. Né? Diariamente um dos grupos atinge. Então vai dar... A gente está fazendo um cálculo, não tem precisão. Ora, mas se chegam 7.000 pessoas e, digamos, vamos supor que a Mansão Paz não tem ociosidade. Ora, naturalmente, ela também deve crescer. Certo? Tem que construir mais enfermarias, construir mais outras coisas. Lembra que era uma cidadela? Uhum. Ora, e também um percentual significativo de pessoas tem que sair da Mansão Paz para novas entrarem, tem que reencarnar. Um percentual menor tem que ir para a colônia superior, mas a maioria tem que reencarnar. Enfim, é um ciclo de movimento de uma colônia espiritual dessa em região encravada, né, dentro da Terra aí. Beleza? Vamos lá. Entretanto, aclarou, não possuía um horário certo para a chegada.
uma vez que a peregrinação pelos domínios das trevas obedecia comumente a fatores circunstanciais. Ora, então não tem uma... Eles chegam diariamente, se revezando. Um dia trabalha um dia trabalha o outro. Porém, não tem uma hora certa para a chegada, porque vai depender das circunstâncias. Choveu, não choveu, né? Deu um furacão, tem que se abrigar em algum local, tem um terreno muito íngreme para subir, para descer, enfim. Tem que obedecer às circunstâncias. Então, não vai ter uma hora certa de chegada. Mal terminara o interlocutor e a expedição penetrava o enorme átrio. Então, realmente, ele falou isso em alguns minutos, e entrou a expedição. Os cooperadores responsáveis estavam aparentemente calmos, evidenciando alguns, entretanto, no olhar funda preocupação. Então, eram calmos, mas estão preocupados. Os recolhidos, no entanto, exceção de 5 que vinham de Maca, então vejam aí, ó, dos 19, 5 vêm de Maca. Os outros 14 vêm andando. Os outros 14 vêm andando. Mas como eles vêm? Desmemoriados e dormentes. Revelavam perturbações manifestas, perturbações claras, que em alguns se expressava por loucura desagradável, se bem que pacífica. Lembra, os agressivos não entram na maçã paz. Então, digamos, 5 estão na maca, nem conversam. 14 vêm andando. Porém, desmemoriados, né? Estão meio adormecidos, mas todos melhor que o Antônio Olímpio, aí de certo. Talvez os 5 que vêm de maca, alguns deles estejam algo assemelhado ao Antônio Olímpio. Os outros não, os outros estão melhores, vêm andando. Está sem memória, dormente. Mas desses 14, alguns estão num caso mais grave, a ponto de serem considerados loucos. Mas não são loucos agressivos, né? São loucos pacíficos, né? Enquanto os enfermeiros se desvelavam em ajudá-los, carinhosos e atentos, e os cães se deitavam extenuados, vamos ver aí, não foi uma tarefa simples, cansativa. Cansativa até para os animais, né? Aqueles seres recém-chegados falavam e reclamavam. Falavam e reclamavam, demonstrando absoluta ausência mental da realidade. Então, absoluta ausência mental do que estão vivendo, né? Não sabe que está chegando numa mansão paz, numa casa de atendimento. Eles estão presos aos seus próprios pensamentos, como está o Antônio Olímpio, né? Meio fora de si. Quando o Druso agiu na glote dele, né? Liberou a glote para que ele pudesse falar, porque os hipnotizadores impediram até que ele falasse, lembra disso? Aí ele abriu o olho. E quando ele olhou o Druso, ele achou que o Druso era um juiz. Ele achou que ele estava num tribunal. Lembram? Completamente fora da realidade. Ele achou que ele estava num tribunal, que Druso era um juiz e que cabia a ele expor o erro. Esses aqui também, ausência mental da realidade, provocando piedade e constrangimento. Silas convidou-nos à movimentação, ao trabalho. Efetivamente, cabia-nos algo fazer na cooperação. O chefe da caravana aproximou-se de nós e o assistente nolo apresentou num gesto amigo. Era o atendente Macedo, valoroso condutor de tarefas socorristas. Afeiçoados e parentes dos recém-vindos cercavam-nos agora com expressões de alegria e sofrimento. Então, aquele pessoal que estava lá são os parentes. E eles vêm, encontrei, mas aí o estado da pessoa, né, da pessoa amada, do parente ali, leva ao sofrimento.
Algumas senhoras que vira antes em ansiosa expectativa derramavam lágrimas discretas, né? De reencontro, mas também de dor pelo estado em que estão os parentes. E aí, gente, a gente vai chegar num local desse para trabalhar ou para ser recebido? Não tem outra opção, né? Não tem outra opção. Pretendo chegar para trabalhar. Se vou conseguir, eu não sei, mas quero isso. É isso aí, né? Estão entendendo aí como é que a coisa vai funcionar? Então, aqueles parentes difíceis, que a gente começa com o conhecimento do Espiritismo, fazer alguma inferência que eles já estão meio fora da realidade, né? Talvez a gente tenha que atendê-los. Notei que as criaturas recém-desligadas do corpo denso, conturbadas qual se achavam, traziam consigo todos os sinais das moléstias que lhes haviam imposto a desencarnação. Então, efetivamente, estão presos digamos assim, aos pensamentos comuns da vida, a ponto e das suas doenças terminais, a ponto desse pensamento imprimir no perispírito todos os sinais das moléstias que implicaram desencarnação. Lembra do desencarne de Dimas no livro Obreiros da Vida Eterna? Ele era espírita, mas ele não era um espírita estudioso. Ele fazia o bem, ele trabalhava no bem. Ele era um médium sem muito conhecimento, né? E sem controlar muito os horários das suas atividades. Então, ele está morrendo antes da hora, um pouco pelo sofrimento de vida, né? Mas não foi considerado suicídio. Ele cumpriu a tarefa antes do tempo, mas o perispírito não, digamos assim, não ficou tão brilhante. Ele não desenvolveu as qualidades intrínsecas do progresso no seu próprio perispírito. Então, quando ele desencarnou, quando ele lembra do plano espiritual superior, o perispírito fica bom, o perispírito fica em melhor condição. Quando ele volta atrás e lembra da família e bota os pensamentos na terra, o perispírito adquire todas as enfermidades que ele, digamos assim, viveu nos últimos dias. Então, ele ficava assim, para frente, para trás, para frente, para trás. O André Luiz, quando acontecer isso, então você já sabe que alguém está recém-desencarnando. E a pessoa melhora e piora, conforme o que tem no pensamento. Ele não fazia nem evangelho no lar em casa, lembra? Então, não preparou a família. Agora, esses aqui estão no estado pior. Por quê? Porque eles estão completamente com os mesmos sinais das moléstias que os levaram à desencarnação. Agora, se a gente lembrar de Adelaide também, no livro Obreiros da Vida Eterna, não, ela trabalhou tanto e também estudou tanto que, digamos assim, o perispírito já estava completamente separado do corpo quanto às suas qualidades. Já era brilhante, radiante. Ela saía do corpo com muita facilidade, dialogou com espíritos superiores. E quando chegou a equipe espiritual para fazer o desencarne dela, falou, posso fazer o meu próprio desencarne? Então, é outro grau bem melhor, né? Então, vamos lá. Esse pessoal aqui está igualzinho, com as mesmas moléstias. Ligeiro exame clínico poderia, sem dúvida, favorecer a leitura da diagnose individual. Ligeiro exame. Rapidinho, sei quais são os problemas desse pessoal aí. Dama simpática abeirara-se de uma jovem senhora que vinha amparada pela ternura de uma das enfermeiras da instituição. E, abraçando-a, chorava sem palavras, né? A gente já vê aí, né? Talvez a mãe e a filha. E vê que tem uma enfermeira na caravana. Mulheres lá do lado de fora, né? A moça recém-liberta recebia-lhe os carinhos rogando comoventemente.
não me deixem morrer, não me deixem morrer, não me deixem morrer. Então, talvez essa aí realmente seja recém-desencarnada e recém mesmo, né? Mostrando-se enclausurada nas lembranças dos momentos derradeiros no corpo terrestre, de olhos torturados e lacrimosos, avançou para Silas exclamando, né? Então, vejam aí, ela está há quanto tempo? Mas ela está fixa no momento iminente da morte. Então, ela não sabe que morreu. Ela já morreu, mas ela acha que ela está quase para morrer. E olhou Silas. O Antônio Olímpio chamou o Druso de juiz, né? E ela, padre, deixa cair sobre mim a bênção da extrema-unção, né? O sacramento final para o doente que está na iminência da morte. Contudo, afasta de minha alma a foice da morte. Olha, me dá a bênção, mas faz de tudo aí para eu não morrer. Tentei apagar minha falta na fonte da caridade para com os desprotegidos da sorte. Mas a ingratidão praticada com a minha mãe fala muito alto em minha consciência. Ora, então a gente já imagina aqui o que seja. Ela errou gravemente com a própria mãe, né? Ela foi ingrata com a mãe, como ela mesma diz. E foi esse erro que ela tentou apagar da sua mente, da sua consciência, trabalhando na caridade, né? Esse ar aqui deve ter sido muito mais comovente do que esse que eu pronunciei, né? Porque o orgulho me ensegueceu assim tanto a ponto de condená-la à miséria. Então, não ajudou a mãe no momento em que a mãe precisou, né? Por orgulho, não auxiliou a mãe quando a mãe precisava. Porque não possuía eu, há 20 anos, a compreensão que tenho agora. Mas ela ainda acha que está viva, lembra? Foi há 20 anos. E ela desencarnou um tanto jovem. Por que fala aqui? Uma jovem senhora. Então ela tem o quê? 40 anos, 45, 50. Então esse erro com a ingratidão praticada com a mãe, que deixou ela morrer na miséria, ela praticou talvez com 20, com 25, com 30 anos. Pobrezinha, meu padre, pobrezinha, lembra-se dela? Ou ela talvez tenha visto, achou até que o padre conhecia a própria mãe. Era uma atriz humilde que me criou com imensa doçura. Então, a mãe dela era uma atriz, né? Mas não era uma atriz assim, muito conhecida, talvez ali coadjuvante. Concentrou em mim a existência. A mãe viveu para mim. Da ribalta festiva, do palco festivo, aí do palco, como atriz, desceu a rude labor doméstico para conquistar o nosso pão. Aí, por algum motivo, saiu lá do trabalho de atriz e foi trabalhar como doméstica, né, para conseguir o pão de cada dia. Tinha a sociedade contra ela. Então, ela fez alguma coisa aí, talvez grave, a mãe, né, a ponto de perder a profissão. E ali as pessoas próximas também ficaram contra ela. E meu pai, sem ânimo de lutar pela felicidade de todos nós, deixou-a arrastar-se na extrema pobreza, acovardado e infiel aos compromissos que livremente assumira, né? E aí o pai também não ajudou, né? Deixou ela na extrema pobreza. A infortunada criatura fez ligeiro interregno, ligeiro intervalo, misturando as próprias lágrimas com as da nobre matrona que a aconchegava de encontro ao peito.
e de mente aprisionada à confissão que fizera em extremis, né? Em extremis. Aí tem aqui, nota da editora. Expressão latina que significava nos últimos instantes da vida. Ora, então vê que ela está relatando essa confissão mesmo antes da morte e agora, depois da morte, está falando a mesma coisa, né? Continuou qual se estivesse o sacerdote ao pé de si. E a Joana de Ângeles diz, olha, gente, vamos poupar os outros das nossas confissões na suposição de que pelas confissões nós entraremos no reino dos céus, né? Lembram? A Joana fala isso no livro Dimensões da Verdade. Não vamos deixar que os planos de trabalho no bem fiquem para a última hora. Vamos trabalhar desde já. E esquece essa ideia tão difundida e falsa de que as confissões no momento extremo vão nos permitir a entrada no reino dos céus. Não vão, não. De que a confissão no momento extremo vai nos libertar das angústias, das dores, dos erros praticados e nós vamos para uma colônia espiritual superior. Não vamos, não. Olha o caso aqui da moça, que foi ingrata com a mãe, que deixou a mãe morrer na miséria. Não vão. Padre, perdoe-me, em nome de Jesus. Entretanto, quando me vi jovem e senhora do vultoso dote que meu pai me conferira, quer dizer, então o pai era rico. O pai era muito rico, vultoso dote, muito rico. Mas mesmo assim deixou a mulher morrer na miséria. E ela ganhou esse dote. Ora, mas ela é jovem, lá tem seus 20, 25 anos, sim. Mas o que é que ela fez? Recebendo tanto dinheiro. Envergonhei-me do anjo maternal que sobre os meus dias estendera as brancas asas, e aliando-me ao homem vaidoso que desposei, expulsei-a de nossa casa. Então, a mãe era pobre, ela acolheu a mãe, né? Mas aí se casou com um homem muito vaidoso. E o que ela fez? Expulsou a mãe de casa. E era muito rica, a filha. Não pelo próprio trabalho, mas por herança do pai. Ainda sinto o frio daquela terrível noite de adeus. E ainda mandou ela embora de noite. Atirei-lhe no rosto frases cruéis. A mãe, né? Para justificar minha vileza de coração. Caluniei-a sem piedade. À noite, disse ofensas, né? Pretendendo elevar-me no conceito do homem que desposara, menti. Não, ela não é minha mãe, não. Menti que ela não era minha mãe. Eu sou muito rica, veja essa pobretona aí. Apontei-a como ladra comum que me roubara ao nascer. Lembro-me do olhar de dor e compaixão que ela me lançou ao despedir-se. Então, vê, a mãe, o olhar de dor e de compaixão, quando se despediu. Não se queixou, não reagiu, apenas contemplou-me tristemente com os olhos túrgidos de chorar, os olhos inchados de chorar. Nessa altura, a dama que a sustentava, afagou-lhe os cabelos em desalinho e buscou reconfortá-la. Vamos ver aí, não tem salão de beleza, não. Do lado de fora da mansão Paz. O cabelo é uma coisa só, né? Mas a dama a está sustentando. Tentou reconfortá-la. Não se excite. Descanse. Descanse. E a própria energia realmente passa calma, né? Ah! Que voz é esta?
bradou a moça a desvairar-se de angústia. Então, quando a provável mãe falou, ela reconheceu a voz. E o reconhecimento da voz a levou a gritar, querendo confirmar se era ou não era a mãe, num grau de angústia tal que ela está desvairada. E tateando as mãos afetuosas que lhe acariciavam as faces, exclamou sem vê-las. E aí a mãe está pegando o rosto, provável mãe. E ela quer pegar na mão da mãe, né? Como vou reconhecer. Vou reconhecer. Ó, padre, dir-se-ia que ela se encontra aqui junto de mim. Então também não conseguiu confirmar, está supondo, né? Está inferindo, mas não tem certeza. E voltando para o alto, os olhos apagados e súplices. Então, digamos, o próprio pensamento fixo no momento da morte, pedindo que não morra, e o pensamento no erro de expulsar a mãe de casa numa determinada noite, impede que os olhos sejam lúcidos. É um pensamento que, né, torna os olhos apagados. Ela vê alguma coisa, mas chama os outros de padre. Ó Deus, não me deixes encontrá-la sem que pague os meus débitos. Senhor, compadecei-vos de mim, pecadora que vos ofendi, humilhando e ferindo a amorosa mãe que me deste. Com o auxílio de 2 enfermeiras, porém, como ela deu um grito, aí já veio outra enfermeira. O estado dela psicológico se agravou por alguns instantes, veio outra enfermeira. Aí as 2 enfermeiras e a provável mãe. Com o auxílio de 2 enfermeiras, porém, a simpática senhora que a acalentava situou-a em leito portátil e fê-la emudecer à força de inexcedível ternura. Então, pela ternura, a mãe, provável mãe, levou-a ao emudecimento, à calma. Colocou numa cama portátil ali, numa maca de fácil transporte, né? Com o auxílio de 2 enfermeiras, inclusive energético. Percebendo-me a emotividade, Silas, depois de amparar o serviço de acomodação da doente, explicou. Aí o Silas também foi ajudar, né? E ele percebeu, Silas, André Luiz não teve uma pergunta, mas a emoção de André Luiz era uma pergunta, né? A dama generosa que a recolheu nos braços é a genitora, é a mãe que veio ao encontro da filha. A Joana de Anjos não fala isso também? Que muitas vezes os nossos próprios parentes nos agredirão, né? Mas que no plano espiritual nós voltaremos para atendê-los. A mesma coisa aqui. Que nos diz? Exclamou Hilário assombrado. O quê? Sim, acompanhá-la-á. Não veio só receber, vai acompanhar carinhosamente, sem identificar-se, para que a pobre desencarnada não sofra abalos prejudiciais. O traumatismo perispirítico vale por muito tempo de desequilíbrio e aflição, né? E lembra que tudo isso vem da mente, né? Da ideia fixa no erro grave, o perispírito está traumatizado. E isso vai levar um tempo longo de desequilíbrio, um tempo longo de aflição, a tal ponto de não reconhecer
os próprios parentes, mesmo a mãe. E a mãe que se dedicou muito por ela. E por que motivo teria a doente decidido confessar-se dessa maneira? Perguntou meu colega intrigado. Né? Não, isso é uma coisa comum. É um fenômeno comum, elucidou o assistente. Isso você está assim, né? Tão intrigado? Comum acontecer. As faculdades mentais da nossa irmã sofredora estagnaram-se no remorso. Então, ela está com uma ideia fixa. Algum grau parecido com o Antônio Olímpio. Certo? O que nos leva a crer que, se ela fica na mansão um pouco mais do lado de fora, um prazo mais longo, talvez em algum tempo ela ia ficar como o Antônio Olímpio. Não num polvo, mas algum outro animal. Né? Mas como ela era credora de assistência, não está tão desesperada, carregando uma espécie de loucura pacífica, ela tem crédito de atendimento. Então, ela recebe antes de sofrer prejuízos mais graves, mas ainda assim está estagnada no remorso. E é essa estagnação que pode levar a transformações perispiríticas pela ação de hipnotizadores perversos, certo? Mas eles não tiveram tempo de fazer isso com ela. Ela tem crédito para entrar na mansão paz e não está tão desesperada. Né? Beleza? Em razão do delito máximo de sua última existência, e desde que foi mais intensamente tocada pelas reflexões da morte, entregou-se de modo total a semelhantes reminiscências. Então, digamos assim, se foi com 20 anos que ela expulsou a mãe de casa numa noite, agora, quando a doença está mostrando para ela que ela vai desencarnar, ela vai morrer, aí ela lembrou do erro praticado, né? E se entregou a essa reminiscência. Então, não teve uma força mental de se manter numa posição superior. Por haver cultivado a fé católica, imagina-se diante do sacerdote, acusando-se pela falta que lhe manchou, que lhe maculou a vida. O espetáculo feria-me fundo. O André Luiz está muito, muito ferido com essa história toda. A rudeza do quadro que a verdade me oferecia obrigava-me a dolorida meditação. Né? Não havia, então, males ocultos na Terra? Então, a pergunta de André Luiz é: nada vai ficar oculto? Nada vai ficar oculto? Todos os crimes, todas as falhas da criatura humana se revelariam algum dia em algum lugar. Silas entendeu a amargura de minhas reflexões e veio ao meu socorro observando. É que ele não fez pergunta, Silas captou o pensamento dele. Né? Sim, meu amigo, você repara com acerto. Você está certo. Todos os crimes, todas as falhas da criatura humana vão se revelar algum dia em algum lugar. Nada fica oculto. Isso é certo, você está pensando corretamente. A criação de Deus é gloriosa à luz. Qualquer sombra de nossa consciência jaz impressa em nossa vida até que a mácula mancha seja lavada por nós mesmos com o suor do trabalho ou com o pranto da expiação. Vamos parar aí, né, gente? Então, nada fica oculto, mas aquilo que é uma mancha profunda em nossas almas virá à tona para ser limpa, né? Pelo trabalho e pela dificuldade, pelo sofrimento, pela expiação. Beleza?
Então vamos parar um pouco aí. E aí vamos para o outro livro, né?